grande. E eu gostaria muito, mas eu gostaria muito mesmo de sair daqui e falar para vocês que descobriu-se a cura, que tem um medicamento que vai curar a doença. Mas, infelizmente, até o momento que eu entrei para essa palestra e pelas pesquisas que eu estava fazendo, né, ainda esse medicamento não chegou. Então, eu espero que a gente respeite esse vírus, né, mas trabalhe para evitar que ele use a gente para poder chegar em outra pessoa. Tá? Então, assim, espero que eu tenha me feito entender, né? Agradeço, né, aos familiares, aos amigos, os colegas, né? E gostaria muito de pedir que a gente unisse muita força para passar por esse momento, né? Nós estamos entrando num período de lockdown, uma situação que a gente conversando antes, não é a melhor situação, mas a situação de encarar o corona de frente é melhor do que o lockdown? Então é uma pergunta aí que o mundo ainda não conseguiu responder, né? Então nós vamos deixar aí um período para responder as perguntas, né? Se alguma coisa ainda faltou ser esclarecida, e volto a agradecer novamente essa oportunidade de estar aqui hoje. Vamos dar sequência aqui agora. Aos nobres vereadores que queiram fazer sua pergunta, né? Se tiver alguma dúvida, fique à vontade, né? O doutor está aqui à toda disposição para poder responder. E na sequência, ele vai estar respondendo as perguntas dos internautas. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os nobres edis, colegas vereadores que se encontram aqui no plenário. Cumprimentar o doutor Danilo, médico de extrema capacidade, de referência dentro do nosso município. Tem um carinho muito grande da nossa população. Agradecer a presença dele aqui. Queria cumprimentar também aos internautas, né, a nossa população que nos assiste. E queria fazer algumas considerações aqui. E antes disso, parabenizar o vereador Anderson Rodrigues por trazer esse tema aqui à casa, que é a Casa do Povo, que a gente possa ter mais esclarecimentos em relação a esse tratamento precoce. Pergunta que eu queria fazer aqui, doutor, em relação à resistência bacteriana como consequência no uso inadequado de antibióticos. Queria que o senhor colocasse isso em relação a essa questão do kit, né, que é distribuído por alguns municípios aí do Brasil e recomendado por algumas pessoas. Então, eu li alguns artigos, fiquei muito preocupado com relação a essa questão da resistência bacteriana e queria que o senhor, dentro da autoridade médica, pudesse nos trazer mais detalhes sobre isso. Agradeço a pergunta, né? Eu acho que é importantíssimo a gente esclarecer sobre isso. Então, assim, não é de hoje, por causa do coronavírus, mas desde que iniciou-se o uso dos antibióticos, quando foram descobertos lá em 1928, é a questão da resistência, porque os micro-organismos, infelizmente, eles estão na nossa frente. Quando a gente desenvolve um antibiótico, eles muito mais rapidamente desenvolvem resistência a esse antibiótico. Então, se a gente vai usar o antibiótico, a gente tem que ter plena certeza de que o benefício do uso daquele antibiótico é maior do que o risco dele de causar um efeito colateral, uma resistência, uma alergia, né? Então, a gente percebe também que a resistência aos antibióticos, elas têm sido muito mais rápido do que a capacidade do ser humano de desenvolver novos antibióticos. Então, quando a gente expõe uma pessoa a determinado antibiótico, aquelas bactérias que estão no corpo do paciente, elas podem gerar uma resistência. E da próxima vez que essa pessoa entrar em contato com aquela bactéria, ela não vai responder mais àquele antibiótico. E se isso acontecer de uma forma maciça, a gente começa a criar o quê? As superinfecções, também conhecido como infecções hospitalares, que chega um ponto que essas bactérias se tornam resistentes a todos os antibióticos conhecidos.
Então, existem hoje bactérias que não respondem a nenhum tipo de antibiótico, né? Então, o nosso uso tem que ser muito racional para a gente não contribuir, né, para poder aumentar a resistência, sabendo que nós não estamos diminuindo o risco do Covid. Então, nesse caso, o malefício pode estar sendo maior do que o benefício do uso da medicação. Pois é, dentro desse questionamento que eu faço aqui, gostaria, se o presidente me permitisse, de ler um pequeno artigo aqui, uma parte de um artigo da revista Questão Ciência, que trata disso. Ela traz a seguinte mensagem: a distribuição dos kits COVID e a prescrição desses medicamentos como profilaxia ou tratamento precoce da doença por médicos ou politicamente motivados armam uma bomba relógio desastrosa para a saúde pública brasileira. Alertam especialistas. Isso porque seu uso maciço e indiscriminado alimenta o desenvolvimento de organismos resistentes e continuarão a atacar a população por muitos anos no futuro. Eu não vou ler o artigo todo, acho que resume muito bem o que o doutor colocou aí, vai de encontro ao que o senhor colocou aí com muita propriedade. É um assunto que hoje vem sendo amplamente debatido no Brasil e até no mundo, a questão do tratamento precoce, mas como o senhor muito bem colocou aqui, o senhor tem formação acadêmica em medicina, né, doutor? E quantos anos o senhor tem de medicina dentro da sua formação e até mesmo da atuação? Pois é, eu tenho 8 anos de PSF, né? Eu já trabalho há 8 anos no PSF, né? Esse é meu tempo de experiência na saúde da família. Sim. E aí eu te pergunto, estou com essa experiência, com a formação técnica, o senhor tem segurança de fornecer esse kit COVID para qualquer pessoa? Eu não me sinto seguro de prescrever o kit COVID. Por quê? Inclusive, eu não coloquei no nosso trabalho, porque eu não gostaria de entrar em nenhuma questão que não fosse estritamente científica, mas vários locais, cidades que começaram a usar o kit COVID já começaram a apresentar pacientes com insuficiência hepática, né? Já estão até na fila do transplante. Então, visto que o risco suplanta o benefício do uso da medicação, ou seja, todos os estudos mostraram que essas medicações não têm nenhuma eficácia relevante na prevenção ou tratamento COVID, mas os riscos suplantam esses, né, benefícios, eu não me sinto seguro e não gostaria de fazer a prescrição dessa medicação, né? Além disso, respeitando o quê? A recomendação da Associação Médica Brasileira, que fala que, já que esses medicamentos não causam nenhum benefício, não tem nenhum benefício demonstrado, eles não devem ser utilizados, né? E, por último, uma das premissas da prescrição médica é, além de escolher um remédio que vai trazer o benefício, nós temos que escolher um medicamento que não vai trazer um prejuízo, né? Então, por isso eu não me sinto seguro de prescrever essas medicações para tratamento precoce e nem para tratamento do COVID. Ok. Só para finalizar, então, aí já alguns apontamentos que eu trago. Como o senhor colocou aí na palestra, a gente também pesquisou, organizações mundo afora, como a Organização Mundial de Saúde, o FDA, que é o equivalente à Anvisa americana, já se manifestaram contrário a esse tipo de tratamento pela sua ineficiência, pela sua ineficácia. Apesar de haverem opiniões divergentes, e aí opiniões essas individualizadas por alguns médicos, algumas pessoas da área, eu acho que hoje não existe um consenso, pelo menos por grande parte da maioria da classe acadêmica de medicina, e até mesmo colocar a população talvez em risco em relação a essa questão do tratamento com essa medicação, apesar
até da gente falar isso aqui politicamente é complicado, né? Porque hoje a gente vive uma onda muito grande de cancelamentos. Mas eu acho que essa cadeira aqui, quando a gente senta nela, a gente tem que ter coragem para falar as coisas. E eu não vou me omitir de falar o que eu penso, o que eu estudo, o que eu tenho observado, em detrimento de cancelamentos, não. Acho que eu fui eleito foi para falar, sim. Essa é a minha opinião, né? Hoje, pode ser que amanhã eu tenha uma outra opinião, mas até que me prove a ciência, me prove o contrário, eu vou ficar com a ciência. E para finalizar, presidente, hoje, o que nós temos hoje para combater a Covid, na minha opinião, são só 3 coisas. Primeiramente é Deus, acima de qualquer coisa. Vacina e disciplina. Além disso, infelizmente, nós ainda não temos. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, doutor Danilo Romanelli. É uma satisfação muito grande para esta Casa Legislativa estar hoje recebendo essa ilustre presença, com este vasto conhecimento que vem trazendo hoje para a gente aqui, com este assunto, né, que é um assunto de questão de mundo e que até entristece a gente, enquanto até representantes, pela real situação que hoje nós vivemos aqui na nossa cidade. Mas, contudo, doutor Danilo, eu queria só mais uma complementação da sua fala em relação à questão do tempo de incubação do vírus. Nós sabemos que aí ele é um intervalo de contato de vírus com os primeiros sintomas, né? Eu queria uma explanação melhor sobre esse tempo de incubação. Eu agradeço ao nosso ilustre vereador, né, pelas palavras e também pela pergunta, que vem de encontro a várias perguntas que foram feitas aqui através na nossa página, né? E pergunta sobre isso. Infelizmente, as pesquisas mostram que a maioria das pessoas começa a apresentar sintomas entre o 3º ou 5º dia. Mas isso não pode ser levado como uma verdade absoluta, pois algumas pessoas chegam a nem apresentar sintomas, né? Então, por isso que é o perigo. Outras pessoas vão começar a apresentar os sintomas mais tardiamente, mas os que apresentam, né, a média é em torno de 3 a 5 dias começa a apresentar, né? Esse é um dos problemas muito graves, porque a gente às vezes tem dificuldade para admitir que possa ter tido contato, né? Então a gente sempre pensa assim: tô com o nariz correndo, é uma rinite, é uma gripe, né? Então, se a gente, desde o primeiro contato, os sintomas, a gente já começar a pensar racionalmente, né? A gente vai diminuir essa transmissão, né? Mas, assim, não existe um padrão, né? Assim como a duração da doença. A duração média da doença está sendo de 10 a 14 dias. Mas tem pessoas que apresentam a viremia tardia, ou seja, ela vai apresentar vírus circulante no corpo com 45 dias, com 60 dias. Então, mesmo que a pessoa teve Covid, passou pelo Covid com sintomas ou sem sintomas, não significa que passou aquele período de 14 dias, não, já peguei a doença, já curei, não vou pegar de novo. Não, às vezes ela pode estar com o vírus ainda, então tem que manter os mesmos cuidados. Uso de máscara, proteção de contato, né, o isolamento. E mesmo pessoas que já contraíram e já curaram, já foi comprovado que apresentaram a doença por uma segunda vez, né? Então, assim, a média é de 3 a 5 dias, né? E estou respondendo outras pessoas aqui também da mesma forma. Mas a gente não deve tomar como base a média, né? Às vezes a gente pode não ter sintomas, mas estar doente, né? Não sei se vocês já viram alguém apresentar dessa forma, né?